Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Bom, estamos aqui para falar um pouquinho sobre oportunidades no mundo dos helicópteros offshore. A gente falou muito sobre aviação executiva aqui agora, né, no último painel. Vamos mudar um pouquinho o setor de operações com, sobretudo, táxis aéreos 135 e similares. E aí tem comigo Lícia, da CHC, Marcelo, da Moia, e Alessandre Delibrais. Queria que vocês se apresentassem, por favor. Bem, boa tarde a todos. Eu sou o Alessandre Fontes. Atualmente sou diretor comercial e de marketing da Delibrais aqui no Brasil. Boa tarde, Marcelo Araújo, da Moia. Sou o Head de Desenvolvimento de Negócio na Moia, no Brasil. Boa tarde, eu sou Lícia Rocha, sou diretora de vendas da CHC para a América Latina. Obrigado. E eu sou o João Paulo Cervera, sócio do Verano Advogados, lidero a área de financiamento aeronáuticos e aviação. Bom, falar de oportunidades no setor é um ótimo momento para isso, né? A gente viu uma grande derrocada de 2015 até 2020. Enfim, muita coisa mudou de lá para cá, sobretudo nos últimos anos, em especial no Brasil, com a indústria offshore, que você, Lícia, conhece tão bem. E isso vem junto com um downturn agora, ou uma mudança de um pouco das operações no Mar do Norte, né? E, enfim, queria ouvir de você, Lícia. CHC, operadora, está no Mar do Norte, está aqui. Como é que você vê esse realinhamento agora entre o que está acontecendo no Mar do Norte e, sobretudo, o que a gente está vendo em América Latina? João, na minha visão, a gente está vendo um declínio das operações no petróleo e gás do Mar do Norte, né? Pela quantidade de reservas, e com isso vem também uma pressão forte por uma redução de custos. Então, eu acho que esses dois fatores combinados acabaram resultando na redução das atividades, otimização. Então, se a gente olhar para os números, em 2024, que foi o último ciclo fechado, a gente teve uma redução no mercado de helicópteros. Se a gente considerar Noruega, Reino Unido e a parte da Holanda ali, que formam o Mar do Norte, né, eles reduziram em 14 aeronaves, se você olhar o registro total, né? E se a gente faz o mesmo exercício olhando só para o Brasil, quando a gente olha lá no RAB, a gente acresceu 14 helicópteros na frota offshore. Então, foi justamente o mesmo número, mas em movimento contrário, comparando exatamente com o Mar do Norte. E como é que você acha que a gente pode se preparar para isso no Brasil, com essa demanda e com esse realinhamento? Eu acho que a gente tem um bom cenário no Brasil. A gente tem operadores muito conscientes de custo, que é um cenário bem diferente do que a gente viu lá em 2016, né, que era a festa do cash flow e os reinvestimentos. Eu acho que a gente está no mercado num momento muito mais sóbrio hoje. Eu acho que, num cenário regulatório, a gente também está bem assessorado para o óleo e gás. E eu acho que o que a gente tem que se preocupar, na verdade, é no desenvolvimento de talentos. A gente hoje tem uma falta grande de pilotos no offshore brasileiro, e essa falta vai piorar, porque você não forma um piloto de um ano para o outro, né? Você precisa de programas que fortaleçam e criem essa gama de profissionais. Mover os ativos é uma situação relativamente fácil. A gente consegue mover os ativos quando a gente tem prazos de mobilização dos contratos, mas toda a cadeia de suporte que envolve o início desses contratos e essa grande demanda que a gente está vendo é o que a gente precisa construir. A gente, ano passado, teve 42 aeronaves licitadas por um único cliente. Foi a maior licitação global do mercado offshore na história. Ninguém nunca tinha licitado de uma única vez 42 aeronaves. Realmente foi um processo que durou 5 meses. E desses contratos, a gente incluía Greenfield, né? E o cliente é a Petrobras, tá? Não tem como fugir. A Petrobras é a maior operadora, com muito orgulho, brasileira. E a gente tem que se preparar caso haja uma nova demanda como essa, que realmente renova o mercado como um todo. Não, e isso é super interessante. A gente vai falar muito ainda de offshore aqui hoje, e depois eu quero fazer algumas perguntas também para o Alessandro, mas queria aproveitar o gancho da redução de custo e, sobretudo, da alta demanda com essa licitação grande que teve, mão de obra especificamente, para fazer algumas perguntas ou provocações para o Marcelo, né?
Marcelo, a Moia é uma empresa que está desenvolvendo uma aeronave não tripulada, elétrica, para transporte de cargas e abastecendo uma série de setores. Queria ouvir de você nesse cenário, ainda pensando um pouquinho offshore, podendo mais para o óleo, mais para, enfim, operações eólicas, né? Tem mais coisa acontecendo, mas como é que a Moia e você estão enxergando oportunidades para os veículos elétricos, sobretudo não tripulados, em vista, né, dessa escassez de mão de obra versus demanda que a gente tem? Primeiro ponto, obrigado pela pergunta, que acho que é interessante, acho que informação, o público todo quer entender um pouco melhor essa questão de aeronaves não tripuladas, né? Assim, eu acho que primeiramente, a operação de aeronave não tripulada no mercado offshore é muito mais factível, e a gente já está vivendo isso, do que uma operação não tripulada no meio urbano, né? Isso vai demorar muito para chegar. Então, hoje, a Moia, a gente está validando alguns conceitos operacionais e viabilidades operacionais com operadores. Por exemplo, a gente tem uma empresa que a gente está trabalhando no momento, que é um case de sensoriamento e captação de imagens de plataformas de petróleo, questão de vazamento de petróleo, na bacia de Campos, no Rio de Janeiro, né, que se chama Fototerra, onde o Moia, especificamente, ele vai tanto atender o setor logístico como o transporte de carga, mas também a aeronave ela é capaz de fazer tudo que o segmento de serviço aéreo especializado hoje na aviação a gente considera. Então, desde transporte de carga externa, combate a incêndio. Então, hoje, assim, a gente vê uma viabilidade muito forte do negócio de aeronave não tripulada, com um custo muito reduzido. Por quê? Porque a aeronave ela é mais simples, por ter o motor elétrico, independente se esse motor elétrico ele é abastecido à bateria ou por um gerador de energia, que é uma das coisas que a gente vem desenvolvendo ao longo da nossa etapa de desenvolvimento de engenharia, é que os sistemas são muito mais simples, a quantidade de pilotos, assim, hoje você precisa de um piloto para um ou dois pilotos, né, para o offshore 2 pilotos, para operar uma aeronave. Uma das frentes que a gente quer levar para agências regulatórias é que, uma vez que a aeronave ela faz um voo automático ou um voo autônomo, um piloto ele é capaz de monitorar 4 voos, por exemplo. Então, e a questão da inteligência de software, que seria de navegação, ela é muito mais, ela é muito mais robusta, onde a pessoa que está monitorando aqueles voos, ela está praticamente avaliando a questão de risco, se a aeronave vai ter uma questão de degradação de sistema ou não. Ela não tem muita preocupação com passageiros, a carga, ela está mais focada no voo especificamente. Bem, resumindo, né, a gente vê um mercado muito grande, tem viabilidade, o custo quilômetro, que é o que a gente busca, né, porque hoje a gente está falando de uma aeronave de peso máximo de decolagem de 800 kg e carga paga 200, é menor do que um helicóptero, mas com múltiplas viagens você consegue atender, e além disso você consegue operar 24 horas, é o que a gente busca. Obrigado. Muito bacana. E, Alexandre, passando agora para o fabricante dos helicópteros, né, Airbus, cada vez mais a presença dos helicópteros Airbus é mais significativa no mundo offshore. O que vocês exploram de oportunidades, considerando, né, a tua gama de produtos, tanto para o offshore, oil and gas, Deepwater Brasil, quanto eventuais outras oportunidades no novo mundo, né, setor eólico? A gente tem visto na região desenvolvimento de várias plantas eólicas no Chile, na Colômbia, alguma expansão de operação de petróleo na Argentina. Como é que a Airbus tem visto isso, se posicionado para isso, olhando oportunidades nessa crescente atual? Excelente pergunta, João. Antes de te responder diretamente, eu vou falar um pouco do mercado brasileiro. Existe uma demanda muito grande de helicópteros no mercado brasileiro. A gente tem um estudo hoje, no mínimo 100 helicópteros a gente precisaria para suportar hoje a demanda que o mercado brasileiro tem. Infelizmente, nessa tragédia que a gente teve no Sul, a gente viu o quão importante é o helicóptero para salvar vidas, para resgatar pessoas. Pulando um pouco para o lado do oil and gas, que a gente está conversando aqui, a Airbus vê com bons olhos esse crescimento, e é um crescimento, como a Alicia falou, a gente percebe que o mercado está demandando muito mais aeronaves. O portfólio da Airbus e da Elibras, ele é bem amplo. A gente atende de um médio, de um 160, a um grande porte como o H225. Então, e mais especificamente, se a gente analisar agora a demanda que deve acontecer lá na norte do Brasil, na Foz do Amazonas,
A expectativa da exploração lá é quase metade de um pré-sal. Então, se a gente tem essa demanda muito grande aqui na área do pré-sal, a gente está imaginando que venha acontecer um boom dessa parte lá na margem equatorial. Então, a Airbus está se preparando, a gente tem introduzido algumas aeronaves no mercado, e eu não vou dar spoiler ainda, mas algumas aeronaves a gente vislumbra uma entrada bem forte nesse mercado agora de oil and gas. E como a Alicia falou, a gente vai crescer, a gente precisa se preparar para esse crescimento. Isso conecta já com uma outra pergunta que eu queria ver com a Alicia. E Alessandra, todo mundo aqui está acompanhando, a gente tem visto muitas das discussões sobre a produção de petróleo na margem equatorial do Brasil, né? E praticamente um projeto greenfield, apesar de ainda ser no Brasil. Mas, enquanto a Guiana já está com a produção acelerada, tem muita discussão no Suriname, essa é uma área muito distante do centro de operação do Brasil, do Sudeste. Eu queria saber de você, Lícia, como é que vocês, CHC, um operador grande, consolidado no Brasil, enxerga essas oportunidades, né? Essa oportunidade na margem equatorial, quais são os desafios que vocês veem de iniciar uma operação tão distante da onde vocês estão acostumados e já tem a base de vocês? Realmente, assim, é uma oportunidade que a gente já vem tratando. Eu acho que a primeira licitação que eu fiz para a margem equatorial foi em 2018. E a gente vem enfrentando problemas regulatórios no quesito ambiental, né, desde então. Acho que a gente está mais perto do que nunca, agora, com toda essa nova configuração na presidência da Petrobras e também nos órgãos reguladores. Em termos de logística, a própria Petrobras definiu que a base seria em Oiapoque. Ela já tem uma base montada lá, ela já fez uma campanha exploratória temporária. A gente tinha algumas dificuldades, desafios, por falta de acordo com, por exemplo, a Guiana Francesa, que poderia ser usada como rota alternativa e, então, requereria menos combustível, né, e possibilitaria mais passageiros. São distâncias longas e, como você falou, né, de uma base logística ainda não desenvolvida. Então, tem um desafio grande, mas a possibilidade de vitória, né, e de aumento da capacidade no petróleo é muito grande. Então, eu acho que assim que a gente consiga obter aí essa licença ambiental, com certeza a Petrobras já está pronta para começar a operar. Já tem contratos, inclusive, já fechados de suporte aéreo para fazer isso acontecer. Interessante. E, Alessandra, eu queria voltar para você essa pergunta também, como já um fabricante consolidado aqui, no mesmo sentido. Vocês, enfim, servem frotas no Brasil, tem toda uma operação. Qual que é o desafio para vocês de conseguir suprir com a mesma eficiência que vocês suprem no Sudeste uma operação que venha se desenvolver na margem equatorial? O que é o que está no olho de vocês como desafio para o desenvolvimento desse projeto Petrobras, operadores, etc.? A gente está consolidado no Brasil há 47 anos, então a gente atua no Brasil todo. E a gente vê com bons olhos esse crescimento, a gente entende que é uma região, vamos dizer, não tão simples quanto o Sul e Sudeste, mas a Elbras tem total capacidade de atender essa demanda lá dessa região. E como eu falei na resposta anterior, o nosso portfólio é bem amplo. E lá é o desafio da distância, como você falou. E a gente vislumbra o supermédio, que seria o H175, ou até o de grande porte, como o H225, podendo atuar na região. A minha formação é piloto, eu fui piloto da Marinha durante 30 anos, e agora eu estou pilotando mesa, eu brinco. Mas eu entendo que a distância ali, para atender aquela capacitação ali de atender aquele afastamento, eu creio que o H225 é uma aeronave que atende bem e tem uma capacidade grande de carga para afastar. Então, eu tive um tempo também, trabalhei numa operadora e desde 2018 a gente conversa muito naquela região e o trabalho é feito muito para aeronaves de grande porte atuar naquela região e a gente tem como suprir isso naquela região. Legal. E Marcelo, você como veículo não tripulado, elétrico, como é que vocês veem a oportunidades de projetos de greenfield como um novo entrante no mercado? Você acha que o produto que vocês oferecem
vocês têm mais acesso, mais facilidade de oferecer o produto de vocês numa área de projeto Greenfield do que, eventualmente, no mercado já mais saturado, como aqui, Bacia de Santos, etc., o que a gente já vê? Como é que vocês estão enxergando isso? A gente vê isso com bons olhos e acho que uma das coisas que é necessário desmistificar um pouco nesse mercado é que todo mundo acha que a aeronave não tripulada, em determinados momentos, ela vai substituir o helicóptero. Mas, na grande maioria das vezes, ela vai ser complementar, né? Então, igual a gente tem um modal logístico urbano, por exemplo, tem ônibus, táxi, Uber, tem motoboy, a aeronave não tripulada, ela preenche determinadas lacunas que o helicóptero, em determinados momentos, ele pode ser mais caro operar, em determinados momentos, mais arriscado você fazer determinadas operações com pilotos que você pode preservar, que na hora que você começa a trabalhar com a aeronave não tripulada, você preserva vidas. E, nesse ponto, o que leva? Leva a gente poder trabalhar em determinadas operações com as mesmas margens de segurança, mas sem exposição da vida humana. Então, você pega as grandes empresas, né, tanto petroleiras quanto mineradoras, que a gente vem conversando já ao longo do último ano, esse impacto, não só a questão do impacto financeiro, que primeiro é muito importante, é necessário a conta fechar, mas na hora que você coloca a vida em jogo, você não tem valor para isso. Então, assim, o projeto sempre ele entra em uma discussão mais madura, porque eles veem um futuro, no futuro, isso é uma tendência muito forte de ser aplicada. Interessante. E como toda a discussão que está em torno da operação lá, né, hoje volta muito para a questão ambiental, você acha que o fato do veículo de vocês ser elétrico te dá uma vantagem como um produto competitivo para esse transporte lá, nessa região? Sim. Hoje a gente tem duas versões do Moia. A gente tem uma versão 100% elétrica, que a gente consegue ter um alcance de até 170 km, e uma versão híbrida, que a propulsão da aeronave é feita com motor elétrico, mas o que ajuda a gerar energia quando a aeronave está em voo de cruzeiro é um gerador de energia a combustão. Então, na verdade, não é um motor a combustão, um motor a mais na aeronave é a combustão. Então, assim, os nossos motores são 100% elétricos, mas para chegar no alcance de 300 km, que é o que a gente almeja agora com o Moia 760, que é o novo protótipo que a gente está começando a fabricação, para chegar nesse range hoje, devido à densidade energética da bateria, a gente precisa da versão híbrida. Mas, atendendo até um alcance de 170 km, a gente consegue atender 100% elétrico. Pegando esse ponto, o que é interessante independente dos grandes, a gente tem duas frentes, né? Uma de frente de desenvolvimento tecnológico e outra da frente logística. E quando você vai conversar em grandes corporações, você conversa com dois departamentos diferentes. Você tem um departamento de pesquisa e desenvolvimento e você tem um departamento de negócio. Quando você vai conversar com o departamento de negócio, ele não quer saber se é ecológico ou não. Ele quer saber se resolve o problema dele e se é mais barato. Mas quando você conversa com o departamento de pesquisa e desenvolvimento, que determinadas empresas, por lei federal, eles têm que investir 2% do faturamento anual em pesquisa e desenvolvimento, aí o elétrico, mesmo que ele seja mais caro, faz sentido investir. Por quê? Porque você está desenvolvendo a tecnologia, no momento que você escalar ela, essa tecnologia vai ser mais barata. Então, assim, hoje, o que é difícil? Hoje, assim, o grande breakthrough para todos os fabricantes de aeronaves elétricas é garantir a eficiência energética para que ela seja tão atrativa quanto, né, a aeronave a combustão. A gente conseguiu identificar aqui no nosso projeto a melhor solução para isso, quando for para competir, é a versão híbrida. Lícia, voltando à situação mais América Latina do que Brasil, né? A gente comentou sobre desenvolvimento da Argentina, indústria eólica no Chile, na Colômbia. Enfim, sei que vocês já tiveram operações pontuais fora do Brasil, apesar de muito consolidados aqui. Uruguai, tentativas no Suriname, né, México. Como é que vocês enxergam hoje a possibilidade, de eventualmente expandirem as operações de vocês para fora do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, ou até no Brasil também, para outros projetos eólicos, que eu acho que hoje vocês são muito dedicados à indústria do petróleo, né? O cliente de vocês são empresas desse setor. Então, eu queria entender um pouquinho da visão da CHC nesse ramp-up de mercado, tanto dos sites na região, quanto dos clientes finais. Tá, então vou fatiar a sua pergunta. Quanto ao mercado eólico, assim, na minha visão, a gente ainda está um pouco distante com relação ao Brasil. Acho que falta ainda regulamentação para sair. A CHC ela tem experiência, inclusive, como pioneira, operando no mercado eólico na Europa. E a gente gostaria muito de trazer isso para cá, mas o mercado ainda não está pronto, né, no Brasil. Então, acho que ainda, eu diria 2030,
a expectativa para o início do mercado eólico. Que, na verdade, quando você olha para a aviação, ele tem 2 etapas, né? A primeira, quando você instala as turbinas, e a segunda, que são os ciclos de manutenção, que você precisa levar um funcionário lá para fazer a manutenção. É um pouco diferente, quer dizer, bem diferente do offshore, né? Quanto ao eólico para outras regiões, a gente vê boas premissas aí. O Chile, por exemplo, tem um foco bem forte no eólico, e são países e regiões que a gente olha com muito cuidado. A nossa equipe no Brasil ela tem um foco de América Latina, então a gente está frequentemente visitando esses lugares e fazendo estudos, né, de viabilidade. O que está acontecendo hoje é que a gente está num momento que a demanda de helicópteros foi tão grande que não tem muitos ativos disponíveis no mercado. Com isso, a gente também teve uma elevação nos preços. E outros mercados que não estão com esse boom de crescimento ainda não tiveram essa elevação nos preços. Então, quando você olha um mercado como a Colômbia, por exemplo, eles têm uma demanda offshore bacana, daria para a gente desenvolver no mercado. Mas a realidade de preços praticados por eles é quase 2/3 do preço que está hoje praticado no Brasil. Então, quando você faz uma análise de investimento, para onde você vai direcionar a sua frota? Né? Ainda mais quando você não tem uma quantidade de ativos disponíveis. Se a gente estivesse falando de 2020, era outro cenário, né? Mas hoje não, a gente está bem posicionado no mercado. Então, globalmente, não estou falando só da CHC, não, a indústria de helicópteros como um todo. Eu hoje brigo com os meus pares no mundo por ativos. Antigamente, a gente tinha um monte de ativo que era backup, né, e você acabava deteriorando o preço para conseguir alocar ele em contrato, e hoje eu estou trazendo frota da Austrália para cá, da Noruega para cá. Então, realmente, o Brasil está num boom grande, e isso dificulta um pouco essa expansão para outros países que ainda não alcançaram a maturidade do nível de preços que a gente tem. E, ao mesmo tempo, ainda entrando no Greenfield, quando a gente fala de margem equatorial, a gente não pode esquecer que, além dos greenfields, que a gente inclui aí Bacia de Pelotas, que é a próxima grande coisa a acontecer no Brasil, né? É uma grande promessa, a gente também tem um dos maiores mercados offshore do mundo. Hoje o Brasil tem 143 aeronaves na frota, acho que foi o número que eu olhei ontem, para estar com esse número fresco, no offshore brasileiro. Se você comparar com a Noruega tem 60 aeronaves. Se você olhar para a EODP, a gente tem 25% dos passageiros do mundo. Então, assim, é um país que realmente concentra muito toda a atividade petrolífera e, principalmente, nas mãos de um cliente só, né? A Petrobras, hoje, ela tem 90 aeronaves em contrato, mas vai acabar o ano com 100, devido aos resultados da última licitação. Desses 100 contratos que a Petrobras tem, eu falei 143 aeronaves na frota offshore, 100 são da Petrobras, sobram 40 para o restante do mercado. E eu estou falando de outras operadoras, Equinor, Shell, Total, as brasileiras também, Prio, Perenco, e aí você tem uma gama, né? Elas acabam pegando esse restante da frota. E isso deixa o mercado quase com pouquíssima ou nenhuma frota disponível, por exemplo, para voo spot ou para voo para demandas curtas. Então, isso também acaba trazendo uma série de impactos, que eu sei que a gente ainda vai falar hoje, não quero me antecipar, mas para o planejamento do mercado como um todo. Além dessas oportunidades de greenfield que eu mencionei especificamente no Brasil, a própria Petrobras, ela tem, geralmente, contratos de 3 a 5 anos, né? Os contratos vigentes. E ela renova 20% da sua frota anualmente. Isso significa um forte ritmo de licitações, de cotações, de demandas do mercado. Então, todo mundo que trabalha na aviação, seja lessor, seja OEM, seja operador, seja supplier, está constantemente envolvido em atividades licitatórias. E a gente também tem, não são só renovações contratuais. Como o Brasil hoje, offshore, é considerado um mercado de luxo para o mundo, a gente tem aqui os melhores requerimentos técnicos da aviação offshore global. A Petrobras só opera com aeronave com TCAS 2. A gente tem uma série de outros requerimentos, HTOS é obrigatório, que elevam a nossa qualidade. A gente tem muitas aeronaves hoje saindo do Brasil e indo operar no Golfo do México, ou da América, né? Vou me corrigir. Então, todo esse movimento torna o Brasil um mercado muito atrativo, de fato. Não é só o greenfield, né? Ou seja, para a gente que viveu na pele a derrocada há 10 anos atrás, de ver o mercado evaporar para 1/3 do que era, pode ficar feliz
que agora a gente está punjante, rico, rentável e está indo tudo certo. Amém, isso aí. Continue assim. A hora chegou, né? E eu queria perguntar isso para a perspectiva do Alessandro também, óbvio, da Airbus, né? Essa questão dos preços, obviamente você trabalha com pedidos, né, direto dos operadores, pedidos direto dos lessors, financiamentos diversos, mas você sabe para onde essas aeronaves vão. Eu sei, né, aprendi já ao longo do tempo que não só esse volume de aeronaves, mas aeronaves de grande porte também tendem a estar no Brasil, e aí isso afeta muito também o volume de passageiros. Mas como é que vocês veem Brasil, outros lugares na região, que tipos de ativos estão indo para cada um desses lugares? Como é que vocês estão, né, trabalhando essas oportunidades nesses setores também? Como eu falei, a gente está se preparando para atender esse boom, mas o que a Alicia falou é verdade. Por diversos motivos, o mundo sofreu uma disrupção nessa cadeia produtiva, né, de vários fatores alteraram. Como a gente está se preparando para isso? Hoje a empresa tem investido muito em suppliers. A gente entendeu muito depois da crise que teve da Covid, da guerra da Ucrânia, guerra lá de Israel, que a grande estratégia nossa é diversificar os fornecedores. Porque quando você depende de uma pessoa só, é muito ruim. E a gente viu muito isso acontecer. Então, hoje o grupo investe muito, muito nessa diversidade de fornecedores para a gente poder atender a demanda do mercado que está por vir. Então, a gente está investindo agora para procurar atender no futuro. Sobre a produção aqui da América Latina, o grupo divide o mundo em regiões, e a gente está aqui na região da Latam. E hoje a Helibras ela é o hub da América Latina. Então, a parte de produção de helicópteros, e com muito orgulho hoje, a Helibras é o único fabricante de helicóptero do Hemisfério Sul, não existe outro. Para vocês terem uma ideia, o Esquilo, que é uma aeronave mais vendida no mundo, hoje mais ou menos 50% dela é nacional, é brasileiro. E o 225, que é uma aeronave de grande porte, mais ou menos hoje 47% é brasileira. Então isso desenvolve não só a Helibras como empresa brasileira, mas desenvolve toda a cadeia produtiva, São José dos Campos e outras que podem crescer. Então a gente está trabalhando bem forte para ser o hub da América Latina. Então, hoje a gente já exporta para o Chile, a gente já exporta esquilo para a Marinha chilena. Então, isso dá uma força enorme para o mercado brasileiro. Então, o Brasil cresce, a balança comercial do Brasil cresce, a gente desenvolve o país, a gente cria empregos. Hoje, mais ou menos, quase 4 mil empregos indiretos a Helibras ajuda o Brasil. Então, a gente está se preparando com isso, qualificando o nosso pessoal, investindo nessa cadeia de suprimentos, que ela seja diversificada, isso que é importante. E a gente tem a noção, como eu falei na minha primeira resposta, a necessidade que o mercado brasileiro vai demandar de helicópteros. E como a Alicia falou, a Petrobras hoje, se eu não me engano, 20% do mundo de transporte é dela. A segunda colocada, me corrija, acho que está na metade disso. A Shell é 10%. Então, vocês podem ver a pujança do mercado brasileiro, principalmente na Petrobras. Quando a gente fala esses números que 20% de todo mundo é aqui da Petrobras, isso gera um brilho nos olhos de quem está buscando mais oportunidades nesse mercado. A gente também sempre fala muito sobre o tamanho do Brasil, os recursos naturais, o tamanho da costa, a quantidade de oportunidades que a gente tem, isso é um fato. E acho que isso está muito conectado ao tamanho da operação da CHC, dos seus concorrentes, enfim, dessa indústria toda. Mas, e aí, na minha visão agora como advogado, isso também se desenvolve em cima de regras, de coisas, de processos bem feitos e um desenvolvimento feito ao longo do tempo. Eu, particularmente, trabalho muito com a ANAC, sou um admirador da ANAC, acho que a ANAC é uma agência que trabalha super bem, que tem pessoas apaixonadas lá dentro, enfim, que fazem a coisa direito. Mas queria ouvir também de vocês, e queria começar com o Marcelo, como é que vocês enfrentam desafios, sobretudo, não quero nem entrar na parte tributária, que tem um painel amanhã e que a gente está de cabeça para baixo, mas a parte regulatória, o que vocês sentem do Brasil como arcabouço, estrutura para ajudar os novos desenvolvedores, depois os operadores, enfim, o que seriam desafios regulatórios, ou boas surpresas regulatórias, como é que é a sua perspectiva desse guarda-chuva? A perspectiva no Brasil, questão regulatória, é muito positiva, né? A ANAC tem um time dedicado para a certificação de aeronaves não tripuladas. Eu diria que a gente sai na frente em relação a empresas tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Por quê? Porque a ANAC tem um time, só que são poucas empresas como a Moia
que estão em processo de certificação de uma aeronave não tripulada classe 1. O que é classe 1? O peso máximo de decolagem é acima de 150 kg. Você tem ideia, nossa aeronave tem 800 kg. Então, assim, é uma colaboração, obviamente tem compliance, né? Então, assim, a gente tem que cumprir os requisitos. A ANAC agora, nesse momento, ela está reformulando a regulamentação. Hoje tem o RBAC 94, vai sair uma consulta pública agora para o RBAC 100, que ele vai trazer pontos mais específicos e mais claros para a certificação desse tipo de aeronave. Então, para as empresas que estão no Brasil, a gente tem uma grande vantagem. Por quê? Porque a gente certificando a aeronave aqui primeiro, e de acordo com os acordos bilaterais que a ANAC tem, tanto com a FAA e com a EASA, a gente tem uma posição competitiva muito forte no exterior, porque a gente vai conseguir covalidar essa certificação nos outros países. A gente, muito provavelmente, vai conseguir entrar no mercado antes do que a grande maioria das empresas que estão lá fora. Interessante isso. A experiência que a gente tem com a ANAC joga nessa linha também. A gente costuma se achar um país muito emergente e, de fato, a ANAC é uma grata surpresa, né? A sua impressão, CHC, como é que é? Vocês pensam do mesmo jeito? Enfrentam outras dificuldades? Como é que é isso para vocês? Não, a gente tem na ANAC um grande parceiro. E, como eu falei, né, a gente importa muita aeronave de fora para cá. E todo esse processo de importar, a gente acaba tendo que lidar também com os CAAs das outras regiões, e a gente vê o quão diferente é no relacionamento. Então, como o Marcelo falou, né, a gente acha que a gente realmente está na vanguarda aí, junto da ANAC, tendo um regulador tão ativo e tão proativo no nosso setor. Eu corroboro com isso. A gente participa muito dessa parceria com a ANAC, o Marcelo e a Alicia falaram. A gente trabalha muito com certificações de itens de STC, etc. E só um detalhe, o nível nosso de engenharia é tão alto dentro da Elibras que a gente dentro do grupo é reconhecido como nível 1. O que é o nível 1? Qualquer desenvolvimento de engenheiros brasileiros, eles são automaticamente já aceitos no grupo Airbus. Vou dar um exemplo que aconteceu, até a Marinha desenvolveu, a gente fez um projeto grande do HXBR, a Marinha quis um míssil que lançasse um míssil Exocet, e não existia no mundo isso. Os engenheiros brasileiros em Itajubá desenvolveram esse projeto com certificação parceria da ANAC, e hoje ele é totalmente homologado. Fizemos o disparo real em 2021, total sucesso. Então isso mostra um pouco do nível dos nossos engenheiros e da parceria da ANAC de entender isso e abraçar essa nossa causa para a gente poder divulgar isso para o mundo todo. Alessandra, queria te fazer uma provocação agora. A gente, e aí no Brasil, né, Deep Waters, a gente, enfim, o 225 operou e parou de operar um pouco, o S92 segue, né, uma aeronave antiga, com todos os problemas que todo mundo sabe, mas segue, né, de frente de muitas dessas operações de longa distância. Eu queria saber de você quando e como que os Super Mediums ou outras aeronaves poderiam substituir o S92 e, particularmente, se a Airbus tem algum modelo específico que vai mudar o mercado e tomar a dianteira aí das coisas daqui para frente. Bem, respondendo a tua primeira parte da pergunta, o H225 está aí. A gente tem uma grande perspectiva dele retornar ao mercado a médio prazo, então a gente está trabalhando bastante nisso. Com relação aos supermédios, a gente tem o projeto do H175, uma aeronave muito moderna, mas a grande novidade, eu diria, esse ano é a entrada do H160. É um novo conceito, é uma aeronave de médio porte, 12 lugares. Ela é o estado da arte hoje em tecnologia, totalmente avançada. Ela tem uma capacidade enorme de safety, né, da parte de segurança de voo. E a gente, com muito orgulho, a Petrobras abriu uma licitação para o H160. Em pouco tempo a gente já vai ter 2 aeronaves operando do H160 no mercado brasileiro. E agora, em junho, 3 aeronaves chegam ao Brasil e já começam a operar. Então a gente vai sentir, todos vão poder sentir a entrada do H160 nesse mercado de offshore. Bastante interessante. E você, Lícia, em relação ao S92, quais são os desafios para vocês dessa operação de um mix de frota, né? Vocês têm algumas aeronaves bem antigas, como essas, e outras novas. Como é que vocês fazem esse arranjo e, enfim, quais são as melhorias que vocês gostariam de ver nesse sentido?
A gente, de fato, tem um desafio pela frente, porque a gente atua num mercado que tem desafios geográficos diferentes dos outros. A gente tem campos a 230 milhas náuticas de distância da costa. Campo de Bumerangue, por exemplo, que é operado pela BP em fase exploratória. A gente tem Merluza, que está a 220 milhas náuticas. E eu não acho viável a Petrobras não operar com S92. A gente vê alguns mercados mudando a estratégia, Noruega, por exemplo, né, de só operar com supermédios, mas eu não acho que, é uma opinião particular, né, eu não acho que, devido às distâncias e os desafios logísticos geográficos, seria possível ficar sem o S92. O que eu acho que a gente vai ver para o médio prazo é uma tentativa do mercado de equilibrar as quantidades. Se você olhar hoje para a distribuição dos ativos, 25% da frota da Petrobras é de S92 e apenas 9% é de supermédios. Então, eu acho que uma tendência natural é ela não renovar, talvez, os contratos de S92 e aumentar um pouco essa quantidade para ter um balanço ali no mix de frotas, que é uma atividade que ela já vem buscando, inclusive, com a introdução do 160. Foi justamente para tentar equilibrar, porque ela, de médio porte, só tinha o AW139. Com a saída dos S76, né, que acabaram encontrando a curva da maturidade da aviação. Então, eu acho que não é o fim do S92, mas acho que a gente vai ver aí um reequilíbrio da frota. Bom, claramente, né, um mercado super dinâmico, cheio de oportunidades em termos de produto, aeronaves, clientes, regiões. Eu ficaria aqui a tarde inteira conversando com vocês, mas acho que está na hora de acabar. Não sei se if you have any questions or no, but queria agradecer vocês e a oportunidade de estar com vocês. Então, obrigado. Obrigado aos participantes. Obrigada a você. Obrigado. Obrigada, pessoal.